Olá, hoje nós vamos falar como ser mais produtivo nos estudos durante o turno da tarde. A ideia desse vídeo surgiu justamente por uma dúvida de um aluno que falou que ele era mais produtivo na manhã e na tarde não, e ele não sabia o porquê. E primeiramente, o que você precisa procurar? Olha só, você consegue ser produtivo em um determinado momento e em outro não. Então você precisa perceber o que existe de diferença no turno da manhã em relação ao turno da tarde, para que você possa verificar se essas diferenças que estão causando essa situação diferente. A primeira recomendação então é essa, é que você observe o que muda na parte da manhã em relação à tarde que está prejudicando o seu rendimento. Eu pensei em duas situações que acontecem um pouco comigo aqui na minha situação, mas para você pode ser diferente, mas de certa forma serve de exemplo para que você possa fazer essa análise. Duas coisas que acontecem comigo na parte da tarde diferente da manhã. Primeiro, o aumento da temperatura. Se você mora em regiões quentes, como aqui a região Nordeste, você acaba tendo o turno da tarde às vezes um pouco mais quente do que a parte da manhã. E isso atrapalha um pouco o seu rendimento, porque você começa a ficar angustiado por aquela tá suando e tudo mais. Então, se você não possui um ambiente adequado ali com um ventilador, às vezes nem um ventilador consegue resolver o problema, teria que ser um ar-condicionado, e aí você não tem condição de ter o ar-condicionado ligado. Eu, por exemplo, não posso ficar com o ar-condicionado ligado o dia todo, então eu tenho que ficar no ventilador que fica batendo nas costas, não resolve praticamente nada. Isso aí acaba atrapalhando um pouco o rendimento. Então, primeiro ponto de diferente em relação ao outro. Como fazer? O primeiro ponto seria o ideal, seria você ter um ambiente mais adequado. Era um ambiente que você pudesse não sentir esse tanto de calor, principalmente se você mora em regiões quentes aí, para que você não atrapalhe isso aí. Um segundo ponto, que é o que eu tento fazer, é toda hora aproveitar um intervalo ali, jogar uma água, tomar um banho bem rápido para poder esfriar o corpo para poder voltar. Mas é uma coisa que tem que chamar atenção. Ou então uma outra coisa que eu tento fazer é buscar fazer atividades que eu não preciso ficar ali na cadeira executando. Eu posso simplesmente ficar caminhando, por exemplo, uma revisão, alguma coisa assim do tipo, que eu possa ficar caminhando ou então ir a algum lugar que não precise ser a cadeira e a mesa, para que eu possa contornar essa situação. E o segundo fator, que geralmente é a situação que acontece com praticamente todo mundo, é a questão da alimentação. A pessoa acaba de vir de um almoço extremamente carregado, pesado, a pessoa comer aquele pratão de comida, e aí vai sentir sonolência, cansaço, e isso acaba diminuindo o rendimento dela. Isso é um efeito totalmente normal, porque você está ativando ali seu sistema nervoso autônomo parasimpático, aquela parte que é responsável por trazer essa situação de sonolência, de digestão, para que você possa digerir aquele alimento. Você acabou de comer um pratão de comida. Qual é a coisa mais importante para o seu corpo nesse momento? É fazer a digestão daquele alimento. Então, toda vez que você comer um pratão desse, é normal que você sinta essa sonolência, esse cansaço. O que você pode fazer? Primeira opção, reduzir essa refeição, principalmente na parte dos carboidratos, para que você possa fazer uma refeição mais caprichada no fim do dia. Então faz um almoço mais regrado para que você possa fazer uma refeição melhor depois de você terminar seus estudos. No jantar, você janta, faz um lanche na noite, enfim, você recupera isso aí na parte da noite. É uma opção. Uma outra opção também seria fazer uma caminhada após a sua alimentação. Isso justamente para evitar que você ative demais esse seu sistema nervoso parasimpático. Ele vai acabar sendo ativado naturalmente, mas ao você fazer uma atividade física, você acaba controlando um pouco isso aí. Não precisa fazer uma corrida ou nada do tipo, mas você pode fazer uma caminhada, você pode fazer qualquer atividade que naquele momento ali vai ajudar você a fazer uma digestão. Isso ajuda bastante. É por isso que tem gente que fala que gosta de fazer uma caminhada para se alimentar porque ajuda na digestão. Isso é verdade, faz total sentido, pode inibir sua sonolência. Em último caso também você pode utilizar café, você pode tomar café. A única recomendação que eu dou é que você não tome café todos os dias, porque senão você vai se tornar resistente à cafeína e você vai cada vez mais ter que tomar mais doses de café para conseguir ter o mesmo efeito. Quem nunca conheceu aquela pessoa que começou tomando um copo de café e teve problema até para dormir no dia, e daqui a pouco ela continuou tomando café todo dia e teve que tomar 2 copos de café, 3, 4 para conseguir ter o mesmo efeito. Isso acontece por um mecanismo que acontece no nosso corpo que explica basicamente qualquer coisa como funciona no nosso sistema. Você tem um receptor e você tem aquela molécula, aquela substância que você está ingerindo, que você está utilizando. Então, cafeína da mesma forma. Como é que o nosso corpo funciona normalmente? Ele possui lá esses receptores, é como se fosse uma casinha. Então você tem lá 10 casinhas para poder receber uma cafeína. Aí o que acontece? A cafeína tem 10 opções, ela rapidamente consegue se ligar a uma. Só que se você começa a trazer mais cafeína, você vai ligando e mais receptores, você vai tendo um efeito maior. Só que imagina se você coloca 1000 moléculas de cafeína, o que acontece com o seu corpo? Ele começa a perceber aquela quantidade excessiva e o que ele faz? Ele começa a eliminar esses receptores. Então, enquanto você tinha 10, agora você só vai ter 8, 7, 6 receptores. Você diminui a quantidade de receptores. Isso é o que se chama de resistência. Você cria uma resistência para aquela substância, para aquela molécula.
E aí o que acontece? Você colocar aquelas mesmas 100 moléculas, agora está mais difícil de achar, porque ela não tem mais tanta opção. Antes ela tinha 10 casinhas para achar, agora ela só tem 5, 4, está mais difícil de achar. Então você precisa cada vez de doses maiores para conseguir trazer aquele efeito que você deseja. É esse mecanismo que funciona para praticamente qualquer coisa que você se torna resistente. Isso pode ser explicado, por exemplo, para a questão até da diabetes tipo 2. O que funciona a diabetes tipo 2? Você se alimenta, alta quantidade de glicose no seu sangue, o que o seu corpo precisa fazer? Jogar insulina para que ele consiga tirar aquela glicose do sangue e jogar para dentro da célula. Ele tem um receptor lá da insulina vai ter que se ligar para conseguir realizar esse procedimento. Só que imagina você fazendo isso várias vezes ao longo do dia, 7 refeições no dia, todas ricas em altas doses de glicose. Você vai trazendo altos picos de insulina, e isso vai fazendo o quê? Inibindo os seus receptores, você vai criando uma resistência. Ao invés de 10 receptores de insulina, você vai começar a ter 5, 4, 3, e aí vai ficando cada vez mais difícil. O corpo cada vez precisa jogar mais insulina para conseguir trazer aquele mesmo efeito. Isso é a resistência à insulina, é o que causa, por exemplo, a diabetes tipo 2. Olha só, tudo faz sentido, tudo está conectado. Então, muito cuidado com essa questão do café. Eu gosto de utilizar o café como aquela emergência. Aquele dia que não está tendo condições, eu vou lá e tomo um copo de café, que aí isso vai ter um efeito muito grande em mim, porque eu não tenho o hábito de tomar café todo dia, e aí toda vez que eu tomo, isso funciona muito bem. Ao mesmo tempo, no dia que eu tomo café, eu já fico muito atento para não precisar usar café nos dias seguintes, para que eu não tenha esse problema em relação à resistência para essa substância. E aí, fez sentido o que conversamos hoje? Se não esqueça de curtir, deixar um comentário, porque é essa forma que você tem para poder demonstrar que esse vídeo te ajudou na sua preparação. Você também pode sugerir temas para vídeos futuros. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.